Então, posso falar? Já entrou. Já está entrando. Tá bom. Boa noite a todos. Olá, família Amor Exigente, como vai você? Cada vez melhor. Eu sou Yara, sou coordenadora de grupo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu estou aqui mais uma vez lisonjeada por estar com as minhas parceiras e mais uma convidada especial para estar trazendo para nós mais informações, né? Para a gente poder ter mais conhecimento cada vez mais. Eu vou lembrar aqui vocês, as nossas reuniões acontecem às quartas-feiras, às 19 horas, horário do Mato Grosso do Sul. E nós temos um grupo no WhatsApp, que vocês depois podem estar entrando em contato com a gente via Facebook ou Instagram. E esse grupo ele passa informações voltado ao tratamento da família e do dependente também. Tá? E as nossas lives, todas elas ficam salvas também pelo YouTube, na página do Amor Exigente MS. Né, Tânia? Isso mesmo, Yara. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, né, essa semana, mais uma vez, com essa convidada especial, essa figura linda, que ela já entrou num grupo de família daqui de Mato Grosso do Sul, foi convidada por uma coordenadora parceira nossa, né, e eu estive presente, né, nessa reunião de família, nesse grupo de família, e vi o conteúdo da Fernanda, a simpatia da Fernanda, né, a disponibilidade dela. Então, conversando, nós decidimos que ela não pode deixar isso só para um grupo, né? Nós temos que multiplicar isso aí. Né? Comecei a segui-la no Instagram, achei assim as palestras dela, os vídeos dela maravilhosos, e hoje ela está aqui conosco, é um grande prazer, a gente fica muito agradecida de você ter aceitado o nosso convite, tá, Fernanda? Obrigada a vocês, meninas, de verdade. Eu fico sempre muito feliz, assim, porque quanto mais a gente puder divulgar esse assunto, melhor, né? Eu sempre digo assim que lá em 2016, quando tudo aconteceu, eu não achava essas coisas, sabe? Eu ficava procurando e eu não achava, era uma angústia, porque eu queria ouvir pessoas que passavam pela mesma coisa que eu passava, né? Eu queria ouvir as pessoas dizerem aquilo que eu estava passando também. E eu não achava. Então, assim, que bom que agora a gente pode, pela internet, né, poder divulgar o máximo com possível. certeza, a gente tem que estar divulgando principalmente o seu trabalho aí de pesquisa que você anda fazendo, né, Suzana? Boa noite, família Amor Exigente. Boa noite. Eu sou Suzana, coordenadora de grupo de família em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Hoje, nós temos assim, o prazer de estar aqui com a Fernanda Steph. Ela é produtora de conteúdo relacionado à codependência. E vai nos falar hoje sobre como se desligar emocionalmente. Fernanda, eu gostaria que você nos contasse um pouco da sua história, como você começou essa sua jornada. Tá. Então, tudo começou lá em 2015, né? Quando a gente começa a perceber algumas coisas esquisitas, algumas falas meio estranhas, né? Algumas apologias à maconha. Então, foi lá que a gente começou a ficar de antena ligada, né? O que está acontecendo? A Gi, naquela época, tinha apenas 15 anos, né? Então, a gente já começou, meu marido e eu, a gente já começou a ficar meio, papo estranho esse daí, né? Mas, até então, você vai indo. E eu lembro de ter visto uma vez uma pesquisa do Lenad, se não me engano, Unifesp, enfim, essa galera aí boa que faz essas pesquisas, dizendo que quando a família descobre, o usuário já está nessa há 2, 3 anos, né? Então, a família descobre tardiamente. E aí, bom, seguimos 2015, quando entrou em 2016, a gente já começou a ter informações mais concretas, né? A Giovana já estava, de fato, no uso de maconha, né, fumando maconha, enfim, aquilo
desestruturou completamente a gente. Me desestruturou, desestruturou a família, e a gente começou a viver em função disso, né? Era aquela coisa, né? Era como se tudo estivesse rodando ao redor daquela situação. Então a Giovana chegava, eu já olhava para ela, já queria sentir cheiro, já queria fuçar nas coisas dela, já queria perguntar, já ficava olhando para o tamanho da pupila dela. Então é aquele incômodo familiar, né? Os encontros de família não se tornam mais um encontro gostoso. Não tem mais jantar em família que fique gostoso, porque sempre acaba em briga, sempre acaba em desconfiança, sempre acaba um levantando da mesa. E assim a gente começou a viver o ano de 2016, porque a gente entendeu que ali realmente já a drogadição já estava dentro da nossa casa. Por mais que a gente quisesse refrear isso, a gente via que não tinha freio, parecia um caminhão sem freio descendo a ladeira. E, bom, comecei mais ou menos em março ou abril de 2016, eu comecei nas primeiras reuniões de Amor Exigente que tinham próximas da minha casa. Eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ouvir alguém falando disso, porque eu não sei o que eu faço, não sei como eu lido com isso, não sei como eu ajo, não sei como eu reajo. E aí eu comecei nas primeiras reuniões de Amor Exigente. E ali eu comecei a ver um mundo que eu não queria ver, na verdade. Mas ali tinham coisas ali que eu precisava de fato escutar. E eu escutei muita coisa ali, né? E eu me identificava, chorava mais do que falava naquelas reuniões, mas era um lugar onde eu sabia que eu precisava estar, porque era como se eu fosse pegando munição para mim, sabe? Pegando munição para conseguir ir tocando minha vida mesmo, né? Dentro de toda aquela tempestade que estava acontecendo dentro da nossa casa. Acho E que aí, o choro ele chega porque a gente está se ouvindo, né? Tá ouvindo toda a problemática, e aí a gente vem com o choro. Eu acho isso muito válido dentro da reunião. Totalmente. E assim, e não só eu chorava, mas como eu ouvia tantas outras pessoas ali chorando também, né? E era muito louco porque eu via pessoas que estavam ali e falavam, meu filho tá na drogadição há 30 anos, há 25 anos, meu filho tem 57 anos. Sabe assim, e aí ia dando... era um susto e era uma vontade de não pertencer àquilo. Eu queria estar ali, mas eu negava aquilo o tempo inteiro. Eu falava, meu Deus do céu, eu não quero isso para minha vida, né? Eu não quero estar aqui há 40 anos falando da minha filha que está aqui há 40 anos e eu estou vivendo isso há 40, 25, há 30 anos. E aquilo quase que causava uma repulsa dentro de mim, mas toda semana eu estava lá, porque eu sabia que eu estava precisando daquilo de alguma forma. E aí que aconteceu da gente se mudar, né, de um lugar para outro, e a gente mudou para uma região bem mais afastada, onde não tinha nenhum grupo de Amor Exigente por perto, e como acabava tarde, eu tinha que, enfim, o caminho era meio longo, e aí eu preferi não continuar com as reuniões, infelizmente, naquele momento, mas continuei, eu estava fazendo terapia e tal, então eu tinha comprado muita coisa de literatura, também eu fui em alguns grupos do Naranon, e aí, com tudo aquilo, eu ia me abastecendo, né? E aí, de maio, mais ou menos, junho de 2016, a gente começou a ver um comportamento mais difícil na Giovana, um comportamento mais quase violento, né? Na fala, no jeito de se expressar, no convívio da família, e aí a gente percebeu que tinha algo a mais, tinha mais coisas ali, não era só maconha mesmo. Até que chegou em 2016, no mês de setembro, em que a coisa já estava realmente muito ruim, e a Gi chegou na overdose, né? Ela chegou em 15 de setembro, no momento de overdose, que foi o momento do chega na vida dela, né? Em que ela pediu para ser internada.
Ela falou, olha, já tentei algumas vezes, isso assim, no meio do choro, da dor, da overdose, a gente ficou na UTI por alguns dias e pedindo realmente ajuda, porque ela tinha tentado parar, mas ela de fato não conseguia. Então foi esse contexto, né? Todo o contexto acontecido em 2016. E aí a gente ficou 9 dias no hospital, 4 dias na UTI, depois no quarto de hospital, e aí no dia 24 de setembro a gente encaminhou ela para a Fazenda Esperança. E lá ela ficou por 14 meses e saiu de lá em dezembro de 2017. E foi um marco na nossa vida, assim, é o antes e depois da Fazenda Esperança, né? Foi assim, um tratamento para ela, um tratamento nosso também, né? A gente visitava a Giovana uma vez por mês e a gente foi ali, naquele caminho. E aí, em 2018, quando ela já estava em casa com a gente, eu tive uma vontade muito grande de passar para outras mulheres tudo que eu tinha aprendido naquele tempo, né? Desde 2016, quando eu descobri, fui nas primeiras reuniões lá do Amor Exigente, com terapia, terapia familiar, grupos, livro, curso de autodesenvolvimento, curso de autoconhecimento, e eu ia compilando tudo aquilo dentro de mim, eu ia aplicando tudo aquilo e vendo o que dava certo. Que vale muito a pena, né? A gente acha que só ir lá na reunião é válido e tal. É válido, mas a gente tem que procurar outros meios também. Com certeza, com certeza. A dedicação, né? Uma dedicação para resolver realmente o problema, né? Exatamente. Não só ficar parado. E conforme eu ia testando isso na minha vida, eu fazia da minha vida um laboratório mesmo, né? Bom, vou ver essa técnica aqui, se dá, se não dá, vou ver o que dá e o que não dá. E eu fui indo e eu via que muita coisa dava muito certo. E quando ela estava em casa já com a gente, em 2018, eu podia ver a diferença gritante entre a Fernanda de 2016 e a Fernanda de 2018, né? O quanto que deu para... Na verdade, eu comecei tudo isso, esse processo de desligamento emocional dela, tudo enquanto ela estava em casa com a gente, na ativa mesmo. E é muito difícil, é o que eu digo, não é fácil não, tipo, desliga aí emocionalmente. Não, não é. Não é um fiozinho que você vai lá e despluga. Tô falando da minha filha, né? Tô falando de toda a dor que envolve você ver o seu filho se matando um pouquinho por dia. Mas eu entendi que era a única forma de fato, eu ver alguma possibilidade da minha filha saindo de tudo aquilo, era me desligar emocionalmente dela e permitir que ela sentisse no corpo dela todas as dores que a droga podia trazer para a vida dela, né? Era o que ela estava buscando, então ela precisava sentir isso. Porque o que a gente mais quer é ir lá tirar, né? O que a gente mais quer é ir lá arrancar a pessoa de tudo aquilo. Mas quanto mais você quer arrancar, mais você é excluída da vida dela, mais você é repelida da vida dela. E quando você deixa o dependente químico sentir no corpo tudo aquilo que ele quer sentir, que ele está indo atrás por causa da droga, eu costumo dizer que o jeito mais fácil que eu entendi de cuidar da vida da minha filha foi não cuidando da vida da minha filha, né? Não que Fernanda, eu não cuidasse. Você fala... Tem muito isso na sua fala do desligamento, né? De não cuidar. Mas é muito difícil você convencer os pais, né? Normalmente a mãe é muito mais coração, mas o pai também, né? Os pais a fazerem esse desligamento de não estar cuidando, porque esse apego emocional, né? Como tratar desse apego emocional que os pais têm? E assim, né, Tânia, é interessante isso que você está falando, porque quando eu digo que eu me desliguei emocionalmente da Gia, eu falo isso muito. Se desligar emocionalmente não é deixar de amar, não é não estar mais nem aí. Eu continuava sendo a mãe da minha filha, eu continuava com todas as preocupações que uma mãe tem com a sua filha. Minha filha era menor de idade, minha filha tinha 16 anos. Qualquer besteira que acontecesse na rua, os responsáveis legais éramos eu e meu marido, né? Então, existia, sim, todo cuidado, existia muito choro, sim,
da minha parte. Claro que existia. É uma dor, que é o que eu falo, só quem calça esse sapato que sabe o tamanho da dor, que é viver com um dependente químico dentro de casa, que é viver com um filho dependente químico. A questão do desligamento não é você, não tô mais nem aí, ela que se ferre, não quero mais nem saber, quer morrer, morre. Não, não é isso. É você se desligar no sentido de, por exemplo, meu prazer era entrar no quarto da Giovana, fuçar tudo até achar todas as drogas nos esconderijos mais malucos, que ela guardava tudo, e jogar tudo aquilo fora, né? Então, era rastrear ela pelo celular, então eu sabia exatamente onde é que ela estava o tempo inteiro. Brinco sempre que eu queimei muito feijão, né? Enquanto a Lê ficava ali rastreando ela no celular, quando eu via estava tudo queimando e eu nem percebia. Então, você trava a sua vida completamente porque você está vivendo uma vida que não é sua. Então, é desse desligamento, bom, ela precisa viver isso, ela precisa experimentar essa dor que ela está sentindo, porque enquanto a gente está lá tentando fazer com que o outro não sinta a dor, ele está te expulsando, ele não quer você. Imagina que o que ele mais quer é a droga, aí você está no meio. Obviamente ele quer acabar com você, a última pessoa que ele quer ver na vida é você. Então, a hora que você se desliga emocionalmente é você dar o espaço para ele sentir tudo, inclusive o que de pior a droga está trazendo. É a droga que vai mostrar a droga que ela é, né? Não é o pai, não é a mãe que vai mostrar como a droga é ruim, quem vai mostrar é a própria droga. Então, quando cai essa fichinha, você fala, cara, é isso, é a droga que vai mostrar. Eu me lembro de vezes que eu sentava Giovana na cadeira, botava o computador na mesa e falava, assiste esse vídeo aqui, sabe? Para mostrar para ela o quanto tudo aquilo era ruim, né? Olha o que causa nas pessoas. Você quer chegar nesse estado aqui? Você quer chegar na morte desse jeito? Então, querendo fazer de tudo para que ela entendesse, né? Mas é isso, quem vai mostrar pro dependente químico quanto a droga é ruim é a própria droga, né? E aí eu comecei... Toda vez que nós, como codependentes, todas as vezes que a gente tenta fazer esse desligamento, a gente sofre muito. Né? Como que a gente lida com esse sofrimento? E como sofre, né? Porque... Tipo de ajuda buscar, como buscar essa ajuda, onde buscar... Uhum. Eu gosto muito de... Por isso até que eu estava dizendo o quanto que me deu vontade, em 2018, de mostrar isso para o maior número de mulheres que eu pudesse alcançar, né? Porque existe, sim, essa possibilidade, existe, sim, esse meio de a gente conseguir tudo isso, mas, sozinha é muito mais difícil. Eu fui sozinha, eu fui aos trancos e barrancos, mas é muito mais difícil. E quando você tem uma rede de apoio, seja no Amor Exigente, seja no Naranon, seja em grupos de WhatsApp. Por exemplo, hoje eu tenho um grupo de WhatsApp que tem umas 210 mulheres, todas mulheres codependentes, todas elas que sofrendo com alguma questão de dependência química na família. E quando você passa por tudo isso junto, cara, parece que você tá, sabe... Tem gente, porque muitas vezes quando a gente vai falar para alguém da família, por mais que nos ame, não entende, porque não vive aquilo. Você vai falar com uma amiga, não entende, porque não vive aquilo. Tem 2 dias, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, esse grupo de WhatsApp que eu disse, que a gente tem 200 e tantas mulheres lá. Normalmente eu fecho esse grupo às 11 da noite e reabro às 7h30 da manhã, todo dia, religiosamente, às 11 às 7h30. Quer dizer, de vez em quando eu esqueço um pouquinho do horário e passa, mas normalmente é das 11 até 7h30 ele fica fechado. E a gente tem ali uma questão tão grande de rede de apoio de verdade. Antes de ontem, uma das meninas, ela estava muito mal, porque o marido dela iria ser internado de uma forma involuntária. E o pessoal da clínica chegaria, né, eles estavam saindo de São Paulo, iam até onde ela estava, né, na cidade onde ela mora, e eles iam lá, então iam chegar por volta de 3h da manhã para fazer o resgate, e ela estava muito agoniada com tudo isso.
E aí, naquele momento, eu falei, hoje o grupo não vai fechar, a gente vai ficar aqui. Então, assim, às 3 horas da manhã, eu não vou falar que tinham 200 mulheres lá, mas pelo menos umas 10 tinham ali junto com ela, eu estava ali junto com ela, outras meninas junto, e ela ali, ai meu Deus, ai tá difícil, ai gente, tem gente berrando na rua, ai tem isso, ai eles estão chegando, ai tá difícil. Quer dizer, enquanto ela não viu ele indo, né, com no resgate feito, resgate bem sucedido, a gente não dormiu, a gente ficou ali junto com ela. Eu fui dormir, era quase 5 horas da manhã, né? Então, assim, é um lugar que você tem que achar que te sirva de rede de apoio, que te sirva, sabe, de colo. É o que eu falo para elas quando elas entram no grupo, ó, aqui sinta-se abraçada, né? E é isso que a gente precisa experimentar, porque é muito difícil, sim. Como é que você faz para se desligar emocionalmente de um filho, se desligar emocionalmente de um marido que você ama, que você escolheu para casar, né? Que você quis ter filhos com esse marido, e como é que você faz para se desligar dele? Né? E eu sempre falo, o desligamento emocional, ele não é deixar de amar. Pelo contrário, eu acho que é um ato de amor incrível, porque você está dando a chance do outro crescer, você está dando a chance do outro aprender com o processo dele e aprender com tudo de ruim que a droga vai ensinar para ele, né? Então, claro que é difícil, não acho que é fácil, não. E eu tanto sei que não é fácil porque eu experimentei isso também, mas quando a gente tem uma rede de apoio para estar junto, sabe? Para chamar de sua, e é o que eu falo, no grupo, as meninas podem entrar e elas sabem que elas não vão ser julgadas em absolutamente nada, né? Ah, eu tô sentindo uma raiva lascada. Ué, ok, tá sentindo raiva, É beleza. importante a gente ressaltar isso, né? Que no grupo ninguém vai ser julgado. Não interessa se você veio porque seu familiar usa álcool, se seu familiar usa química, se tá no fundo do poço, se não tá, você não vai ser julgado. Isso é muito importante a Exatamente, gente sempre ressaltar, né? exatamente, porque assim, eu já me julgo tanto, né? A mulher codependente, o homem codependente, a gente já se julga tanto. Meu, o que que eu fiz de errado? O que que eu fiz? Qual a minha culpa? O que que eu fiz de errado? E aí a gente já se julga tanto, e aí a gente não pode entrar numa rede de apoio para continuar sendo julgada, né? A gente já é julgada pela família muitas vezes, né? Muitas vezes, você deu muita liberdade, você isso, você aquilo. Então, a gente sabe que não foi isso. A gente sabe que não é uma escolha nossa, né? A gente sabe que a dependência química, enquanto uma doença, já estava lá no dependente químico e precisou da primeira vez. É só isso que precisou para despertar tudo aquilo dentro dela, né? Não é permissividade nem nada, não é isso, é uma doença. E o problema é quando as pessoas tratam a dependência química como sem vergonhice, como desleixo do pai, desleixo da mãe, não tá nem aí, o cara é vagabundo, o cara é um mau caráter. E aí o que você faz? Você tá pegando o fator doença, esconde o fator doença e óbvio, só vai sobrar o que tem de ruim, só vai sobrar, a pessoa não tem amor por ninguém, ela não liga para ninguém, ela maltrata a mãe, ela maltrata o pai, mas ela tá dentro de um contexto de uma doença, né? Tudo isso é sintoma da doença. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente olha para o dependente químico. Eu sempre falo que eu olhava para a gente tem um olho bem verdinho, e eu olhava para o olho dela, eu ficava meio que procurando a minha filha ali dentro, sabe? Eu falava, minha filha tá aí, sabe? Por mais que ela falasse as piores barbaridades, por mais que ela fizesse as piores coisas, mas eu olhava no fundo do olho dela como se eu ficasse buscando, sabe? A minha menina tá aí, né? E é o que eu falo para as mães, né? E para as esposas, enfim, se você conseguir olhar ali e ver uma pessoa que tá ali, tá perdida, tá judiada, né? Aquela música da Rita Lee sempre fica muito na minha cabeça, né? Não adianta chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. E é muito isso, você fica ali chamando e não vem, porque tá perdido mesmo, tá lá envolto em tudo aquilo. E quantas vezes a Giovana fala que ela queria sair. Me lembro de uma vez a Gi contando que numa determinada madrugada ela abriu a janela e falou, Deus, se você existe, tira minha vida logo, porque se for para continuar desse jeito, eu não vou aguentar mais,
né? Então, Deixa eu sim. só fazer um comunicado para o pessoal que está nos assistindo. Sim. Que a Fernanda tem um grupo e nós também temos um grupo. Então, depois no Messenger, vocês podem estar falando com a gente vai estar pegando o contato de vocês para estar adicionando aos grupos, tá bom? Então, assim, não fiquem nervosos que vai dar tudo certo. A gente vai estar colocando vocês para estar compartilhando um pouquinho mais de conhecimento também, tá? E era isso, gente. Mas quando Fernanda, quando você fala que você via a Giovana, né, que era o seu desafio, né, aquela que nasceu, né? Então, mas eles todos, eles não nasceram assim, mas a droga fez com que eles se tornassem. Sim. Né? Uhum. E a gente tem que ter esse olhar mesmo, né? Esse olhar de compaixão é de ajuda, né? Por todas a mudança de comportamento que fala aqui no Amor Exigente. Né? A nossa mudança. Quando você se desliga, você muda o seu comportamento, sabe? Mas a tua emoção está lá. Claro, claro. Né? Como que faz para tirar? Me contem. Alguém me conta como é que faz para tirar? Mas ela vê com outros olhos. Exatamente, exatamente. Vê com outros olhos, né? Fala assim, poxa, parece que nem liga mais para mim, mas nós temos como que é. Por dentro, né? Assim, mas são atitudes, né, que a gente toma para atingir. Tem até um comentário aqui falando assim, amor ferra a gente, né? Eles ficam tão, tão contrariados que dão até outro nome para nós. Mas o que eu acho assim muito importante a Fernanda falar, né, nessa jornada dela de desligamento, as técnicas que ela foi estudando para essa mudança de comportamento acontecer. Porque ela não vem assim do nada, né? A gente não sabe por onde começar. Então, até no Amor Exigente a gente fala que não tem a receita do bolo pronto, tem os ingredientes, né? Se tivesse receita pronta. Não é? Se tivesse receita pronta, todo mundo queria, né, Fernanda? Mas você dá esse passo a passo, como você mudasse e ir se desligando pouco a pouco, né? Eu até assisti uma live sua no Instagram falando sobre hábitos angulares, sobre uma pirâmide que você estudou aí também, da hierarquia das competências, né? Isso, hierarquia das competências, e aí eu joguei para codependência. E você foi adaptando, porque você foi buscando, foi estudando, se aprofundando. O que a gente não pode fazer é se vitimizar, né, e ficar só no papel do choro, porque o choro faz parte, né? Eu digo até que Deus nos deu as lágrimas por algum motivo. Então, chorar faz parte, né, do tem que ser chorado. Choro tem Mas que ser... você também tem que trabalhar, né? E esse trabalho que a gente quer que você divulgue aqui para a gente. Para todo mundo, né, que está nos assistindo. Então, assim, eu acho que a principal coisa, quando você vai pensar em desligamento emocional, né? A principal coisa quando a gente está envolvido em tudo isso, a gente está envolvido de uma forma tão maluca que a gente só consegue colocar o olho no dependente químico. E aí eu até costumo dizer assim, que do mesmo jeito que ele tem a droga de preferência dele, ele vira a nossa droga de preferência, né? Então, eu fico olhando para ele tanto tempo, eu durmo pensando nele, eu não durmo pensando nele, eu acordo pensando nele, eu como ou não como pensando nele. 24 horas do meu dia é pensando no dependente químico, assim como 24 horas do dia dele, ele está pensando na droga dele. Então, acho que o grande e primeiro passo, e esse é o mais desafiador, é você tirar o olho dele e colocar o olhar em cima de você, né? Quando a gente coloca o olhar em cima da gente, quando a gente volta o olhar para cima da gente, a gente começa a perceber as nossas misérias. Porque é muito fácil, na real,
eu ficar vendo todos os defeitos dele. Eu ficar vendo tudo que ele faz, eu ficar vendo tudo que ele, da forma como ele age na vida. É muito fácil. Porque eu tô olhando lá para ele, então é muito fácil eu ficar lá, você tá fazendo isso de errado, você tá fazendo isso, olha o que você tá fazendo com a sua família, olha como você tá levando todo mundo pro buraco junto com você. Mas quando eu tiro o olhar dele e jogo para cima de mim, eu começo a olhar coisas bem feias, inclusive. Coisas do tipo, sou manipuladora sim, né? Como é difícil para uma mulher codependente, eu vou falar aqui das mulheres em especial, como é difícil para uma mulher codependente entender e encarar que ela também é bem manipuladora. Me lembro de uma sessão de terapia que eu estava, e eu lá falando para minha terapeuta da Giovana, que ela é uma manipuladora, a Giovana faz isso, a Giovana faz aquilo, e ela lá me olhando, a hora que eu acabei de falar que eu respirei, ela falou assim, mas teve uma boa professora. Nossa! Eu voar no pescoço dela, né? Como assim? Você tá no falando meio da que cara. né? Mas era tudo que eu precisava para entender que sim, eu também manipulo. Quando você Continuou começa... voltando? Graças a Deus, eu não sei o que teria sido de mim se aquela japonesinha, Jesus Cristo. Mas assim, quando eu me percebo manipuladora, olha o tanto de coisa que começa a... né? O duro é você perceber, o duro é você enxergar. Né? Quando eu falo muito para as meninas assim, o que de pior você vê nele? E aí ela fala. E eu falo assim, você consegue enxergar que isso aí está em você? Porque quando eu enxergo no outro uma coisa muito ruim, é que essa coisa está inteira em mim. Por isso que eu enxergo no outro. Então, quando eu começo a voltar o olhar para mim, eu começo a ver que aqui tem um montão de monstro também. Né? Não é só lá. Lá também tem. Mas aqui também. E se eu começo a olhar para mim, minha amiga, aí começa o processo bonito. Por quê? Porque ele fica lá com os monstros dele, eu fico aqui com os meus monstros, lidando com tudo isso, olhando para tudo isso e tendo que encarar tudo isso. E nesse momento em que eu começo a olhar para mim, eu começo, sim, quase que automaticamente a fazer esse desligamento emocional. Porque eu preciso cuidar disso tudo aqui que eu estou vendo. Não dá para eu olhar para tudo isso e não fazer nada. Então, eu começo a olhar, por exemplo, quando eu falo coisas e que sim, eu estou manipulando. O que é manipulação? Eu quero atingir uma coisa, mas ao invés de eu pedir isso, não, eu fico dando uma volta no mundo, né? Então, quando eu rastreio a minha filha pelo celular, ou quando uma esposa coloca o rastreador no carro, o que ela está fazendo se não é manipular? Se não é obtendo a informação que ela deseja de uma forma que, velada, ninguém pode saber, né? Então, assim, quando a mulher começa a olhar, a esposa, a mãe, começa a perceber o tanto de encrenca que tem aqui dentro, as meninas que fazem o curso, eu tenho um curso chamado Vai Cuidar da Sua Vida, e as meninas que fazem o curso, elas... Achei ótimo isso aí, o nome do seu curso. É bem o que eles falam pra gente, inclusive, né? Eu ouvia muito a Giovana falando, vai cuidar da sua vida. Eu ouvia muito, eles são professores nossos, né? E elas costumam falar, né, que, nossa, e agora? Quem é que vai cuidar do dependente químico? Quem vai cuidar do adicto? Porque eu não tenho mais tempo de cuidar dele, não. Tem um monte de coisa aqui dentro que eu preciso olhar. Então, é um processo, né? Dentro do curso eu falo realmente um monte de coisas, um monte de passo a passo, que uma live de 1 hora, infelizmente, não daria para a gente falar. Daria para fazer. Né? Mas, assim, primeiro... A gente já faz outras depois, não tem problema. Vamos fazer. Mas acho que, assim, o primeiro e grandioso passo mesmo é você entender que tem coisa aqui dentro. Né? Fernanda, eu me lembro de um depoimento de um pai que estava praticando, praticando o desligamento emocional. Então ele disse: eu não vou perguntar mais para onde ele vai, né? Era a técnica que ele se colocou. Mas quando o filho falava assim: pai, eu vou ali comprar um cigarro, ele dizia assim: eu sei para onde você está indo, aquele sarcasmo, quer dizer. Então não adianta nada também, né? Você não. Exato. Eu não suporto quando ele faz isso comigo, aí eu vou e faço exatamente a mesma coisa. E era disso que eu estava falando naquela hora, Tânia, quando eu disse que eu falo para as meninas, o que tem em você, o que tem nele que te irrita tanto?
E aí é a hora que eu percebo, isso tudo tá em mim, né? Como que eu posso? Eu olho para ele e falo, já vai lá, aplico um sarcasmo horroroso. Mas quando ele faz esse sarcasmo comigo, eu acho muito ruim. Ué, mas eu tô fazendo a mesma coisa. E é esse olhar que a gente precisa ter. Esse olhar que vira aquilo que a Suzana estava falando, que é o olhar de compaixão. Eu começo a olhar para o outro e falo, cara, então, mas eu também não sou tão flor que se cheire desse jeito, né? Por que disso? Porque eu acho que é daí que começa a gente começar a entrar num caminho de uma família que se torna uma família funcional de novo. Porque enquanto eu estou me mascarando, enquanto eu, mãe, estou me fazendo de santa, de protetora, nossa, olha, quase uma Marte, desculpa, mas nada está acontecendo, né? Eu estou me fazendo, estou lá no meu papel de salvadora, estou lá no meu papel de, puxa vida, nossa, como eu sofro. Que ganho eu estou tendo nisso? Que ganho secundário eu estou tendo nisso? Sempre falo, o meu maior ganho secundário que eu tinha em atuar daquela forma, o meu maior ganho era, eu tinha todo mundo do meu lado. Era um baita de um ganho secundário. Tava todo mundo do meu lado, família, amigo, qualquer um. Deus, todo mundo estava do meu lado, né? Por quê? Porque, meu Deus, uma mãe passar por tudo isso, claro que você está certa, claro que você pode sofrer à vontade. Então, eu tinha o mundo inteiro ao meu redor, eu tinha o mundo inteiro ao meu favor. Isso é um grande de um ganho secundário. Então, eu entro num papel de vitimização daqueles, eu entro no papel de vítima e ganho a homenagem de todo mundo. Tá todo mundo do meu lado, tá todo mundo do meu lado. Isso é um baita de um ganho. E eu me sustentava com isso. Todo o meu choro que eu Minha vivia. terapeuta sempre comenta que a gente nunca faz nada sem esperar alguma coisa em troca. Exatamente. E que lindo quando a gente começa a descobrir que a gente é feito disso. Que lindo quando a gente começa a descobrir que não tem tanta integridade assim nessa pessoinha aqui, não. Por quê? Porque você começa a se tratar. E aí sim você começa a ser um ser humano melhor. E aí sim você começa a evoluir um pouco mais, né? E é muito lindo isso, porque você sai total do julgamento nessa hora. Porque você sabe que, vão acabar me julgando. Olha as coisas que eu estou descobrindo de mim. E se começarem a apontar o dedo para mim, vai ficar feio. Você para com o julgamento. E aí você vive o seu processo e deixa o outro viver o processo dele também. E aí começa a beleza da coisa, né? Mas, Fernanda, a Suzana parece que queria perguntar um negócio para você. Não, é que eu estou vendo a Yaren, eu estou vendo aqui, tem algumas perguntas, você quer fazer alguma pergunta daqui? Yaren, você está no mudo. Você está no mudo. Então, enquanto ela lê lá as perguntas, achou? Não são perguntas, eles estão mais relatando como é que funciona o sistema dentro da casa de cada um, se identificando com as coisas que a Fernanda está falando. Mas pergunta, por enquanto, ainda não. Então, eu queria falar, então, Fernanda, que a gente sempre fala, né, que a dependência já está dentro da pessoa, a dependência química, como você falou, foi o estopim, né? E o codependente, ele também já tem essa codependência dentro dele. Por exemplo, uma esposa, se o marido chega de mau humor, isso sem ter nenhuma droga-adição. Se ele chega de mau humor, pronto, você não sabe alguma coisa que eu fiz, né? Já fica pisando em ovos, já não sabe como agir, então isso já é uma codependência. No caso, se ele inicia numa dependência química, aí o negócio bomba de vez, você concorda? Com certeza. E assim, a codependência, ela vem, e eu vou falar disso não no papel de terapeuta, porque nem sou, né? Mas dentro lá do nosso grupo, a gente tem uma terapeuta que está sempre junto com a gente, a Valéria Graziano, né? Beijo, Grazi. E a Grazi, ela fala muito para a gente sobre a criança ferida que existe dentro da gente. Em algum momento na nossa vida, em algum momento lá, quando a gente era criança,
coisas foram acontecendo que foram trazendo feridas emocionais para a gente. E a gente traz isso na nossa fase adulta, né? Então, muitas vezes a codependência, ela já começou lá. Muitas vezes a ferida começou lá, quando a gente era ainda muito pequenininho, muito criança. Já começa lá. E aí você vai levando a sua vida quase que em todas as situações você é a salvadora, você é aquela que resolve tudo, você é aquela que facilita tudo para todo mundo, você é aquela que a pessoa não precisa pedir nada que você já está fazendo, né? A gente sempre tem essa ultra disponibilidade para o outro, que na verdade nada mais é do que esse desejo maluco que a codependente tem de cuidar, de salvar, de se não é por mim, o outro não consegue fazer nada sozinho, e aí a gente não deixa o outro crescer, né? Então, quando eu olho para o dependente químico e entendo que se eu não estiver lá, ele vai recair, né? Um dependente químico que está limpo há X meses, X anos, mas eu tenho que ficar perto, porque senão ele vai recair, né? Como se dependesse de mim. E não depende de mim, depende exclusivamente dele. Então, o processo da codependência, eu costumo dizer que ele vai envolvendo um monte de áreas da nossa vida, né? Se a gente perceber algumas profissões, elas são muito assim, né? Eu lembro, eu trabalhei muito tempo como gerente de projetos, né? Em agência de propaganda, em consultoria, eu era gerente de projeto em banco. E o que o gerente de projeto faz? Ele tem uma equipe, né? Tem 15 pessoas trabalhando naquele projeto e todo mundo tem que falar tudo o que está acontecendo para o gerente de projeto. Uma vírgula que mudou no projeto, eu tinha que estar sabendo. Isso é ótimo na minha profissão. Só que eu fazia isso dentro da minha casa, né? Todo mundo tem que falar tudo, absolutamente tudo para mim. Eu que tenho que dizer que sim ou que não, eu que tenho que movimentar tudo. Né? Então, a gente traz algumas coisas assim, né? Muitas enfermeiras, muitas médicas, muita gente, professoras, né? Você vai olhar, olha o quanto que tem ali de você querer ser a salvadora, de você querer, né? Nada de errado com nenhuma profissão, absolutamente nada de errado, mas para a gente ver o quanto a gente inconscientemente, a gente, até nas profissões, a gente segue um pouquinho aquilo que a gente, né, vai poder comandar. Eu, gerente de projeto, controladora, super controladora. Se eu não controlasse do jeito que eu controlava os meus projetos, e a equipe toda que estava envolvida, os projetos podiam dar tudo errado, né? Então, assim, era minha obrigação ser controladora. E que delícia para mim fazer aquilo com o pé nas costas. Nossa, que gostoso, né? Fazer tudo aquilo. Por quê? Porque está em mim, né? Porque está em mim, aquilo está dentro de mim. Controlar, querer cuidar, ir lá, e você vai fazer isso quando? Você precisa entregar isso quando? Né? Então, está dentro de mim. Então, na nossa vida inteira, eu não acho que a codependência seja só, não acho não, de fato não é. A codependência, ela não é só relacionada ao dependente químico, né? Tanto é que muitas vezes o dependente químico fica limpo, entra em recuperação e a codependente começa a ficar surtada, né? Porque e agora? Vou controlar a vida de quem? Que é o próximo, que é a próxima vítima. O próximo, né? Exatamente. Eu tô aqui com a pergunta do seu Chico. O codependente não consegue se tratar porque ele se sente culpado pela forma que ele educou seus filhos? Eu não entendi depois do culpado. Ele não consegue se tratar porque ele se sente culpado. Sente culpado pela forma que educou seus filhos. Então, eu acho que todo mundo consegue se tratar. Só precisa querer. Só precisa ter coragem o suficiente, né? Uma que eu vejo muitas pessoas falando sobre a cura da codependência, sobre, né? Codependência, ela não é uma doença, ela é uma condição. Eu tinha muito isso para mim, aí um dia alguém falou, não, codependência é uma doença, e aí eu conversei um dia, eu fiz uma live até com a Romina Miranda, uma querida, e a gente falou sobre isso, né? Que a codependência, ela não é uma doença, ela é uma condição que pode sim te levar para outras doenças, né? Pode te levar para um quadro de pânico, de depressão, outras doenças, né? Mas ela é como se ela fosse a ponte ali,
né? Então, quando ele pergunta se o codependente se trata ou não, a pessoa que tem a codependência, ela quer se tratar? Ou os ganhos secundários, que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, são tão grandes, são tão enormes, né? Que ela não, deixa assim que assim tá bom. Porque muita gente, eu vejo nesse grupo mesmo de 200 e tantas mulheres, tem gente que infelizmente fica muito tempo nessa mesma condição. E não eu tenho mais uma pergunta aqui que eu achei interessante a gente colocar no nosso tópico. Meu marido é assim, se eu ficar perto dele, ele não sai. E se eu sair, ele sai para fazer tudo o que ele quer. Ele ficou 15 dias limpo. Aí quando eu saí, ele saiu para o uso. O que fazer? É engraçado essas perguntas, né? O que fazer? Ué, ele é maior de idade, né? Sempre falo assim que a dependência química ela é uma doença. Ninguém pediu para ser um dependente, ninguém pediu para ter essa doença. Não foi uma escolha do dependente químico ter ou não essa doença. Mas é uma escolha dele viver em recuperação. É uma escolha da minha filha viver em recuperação. É uma escolha da minha filha não voltar para a cocaína, né? A gente tem uma frase que talvez você já tenha ouvido eu contar, mas ela falava assim, né? Que aquela era a vida que ela gostava. E essa é a vida que ela merece. Entre a vida que ela gosta e a vida que ela merece, ela fica com a vida que ela merece. Então é uma escolha. Meu marido saiu e foi usar droga. O que fazer? Ué, ele é maior de idade. Ele tem a escolha dele. Claro que eu não estou aqui dizendo que deve ser fácil, porque eu não imagino o quão difícil deve ser para um dependente químico dizer não, para quando vem a fissura, para quando vem a vontade. Eu não consigo imaginar como deve ser difícil. Mas ele tem uma escolha. Ele tem a escolha de fazer terapia, ele tem a escolha de entrar em tratamento, de, se for o caso, pedir internação. Ele tem a escolha. Ele tem a escolha de não ir num lugar onde ele não queira, aliás, num lugar onde ele saiba que ele pode recair. Ele tem essa escolha, né? Então, se ele fica, que nem ela falou, se eu tô em casa, ele não sai de perto de mim, mas se eu saio, ele sai também. Então, é uma escolha dele. Ele poderia, por exemplo, escolher ficar dentro de casa e não sair, ou sair e ir para algum outro lugar que não fosse o lugar que ele fosse recair, né? Mas é uma escolha dele. É uma escolha dele. E aí a gente entra naquela de novo. É deixar ele sofrer no corpo a consequência disso, né? Eu vejo muita gente falando dos maridos, né? Que, meu marido saiu, não liga para filho. Será mesmo que não liga? A Gi fala que das vezes em que ela estava sem o uso e o quanto que ela se sentia mal, ela percebia que ela estava acabando com a vida dela. Claro que eles percebem também, eu não duvido que eles percebam. Né? Então, eles lidam com a culpa também, né? A culpa de ter feito essa má escolha. Né? É por isso que a gente fala muito do sofrimento do dependente químico. Uhum. E agora, a escolha do codependente, né? Qual que é? Ficar atrelado ao resto da vida também, porque ele também tem que, nessa manipulação, dizer, eu saí porque você saiu, né? Então, alguém tem que ter culpa, ele tem que jogar essa culpa que ele vai sentir para alguém, ele tem que transferir essa culpa, né? E o codependente aceita muito bem culpa, né? O que ele mais adora é sentir culpa, né? Exatamente. Então, fica... assim, é o que eu sempre digo, não seja a desculpa que ele precisa para recair, né? Então, faz sua parte. Faz sua parte. Do quê? Do que, Yari? De não sentir culpa. Para não sentir culpa? Eu gosto de... Sempre que alguém fala para mim, Yari, assim, tô me sentindo muito culpada. Essa pessoa mesmo que eu estava falando agora há pouco, que o marido foi resgatado às 3 horas da manhã. Num determinado momento, ela falou assim, eu tô me sentindo péssima, eu tô me sentindo muito culpada. Eu falei, ok, qual é a sua culpa? E aí sempre tem um silêncio e aí depois vem, né? Aí ela falou assim, eu me sinto culpada porque parece que eu tô tramando alguma coisa.
porque eles já estavam, na verdade, vendo a questão da internação há uns 2 ou 3 dias. Aí eu falei, tá, você se sente culpada porque você se sente tramando alguma coisa contra ele? Ela é. Eu falei, mas você tá tramando. Você tá tramando a internação, você tá tramando ajudar ele a fazer uma coisa que sozinho ele não ia conseguir. Você tá tramando continuar, de repente, depois dessa internação, ver se é possível você continuar nesse casamento ou não. Você está tramando se tratar enquanto ele vai se tratar. Você está tramando um monte de coisa, você não está errada, não. Não tem culpa nenhuma. Então, eu gosto de trazer clareza, de falar para as meninas sempre isso. Ah, eu tenho culpa. Beleza, qual é a sua culpa? Conta aí. Então, primeiro, dá aquela gaguejada. Aí quando vem a culpa, a pausa dramática. Aí quando vem a culpa, tá, então vamos analisar a sua culpa. Vamos pensar. Vamos ver se é culpa mesmo, né? Ah, eu tenho culpa porque eu fiz alguma coisa e meu filho se meteu nisso. De verdade que seu filho se meteu nisso por isso? Você ajudou ele a ir lá na biqueira? Você colocou o primeiro gole de álcool para ele beber? Foi você que deu o primeiro cigarro de maconha para ele fumar? Não foi você, qual é a tua culpa nisso? Então, toda vez, quando você pergunta assim, como é que faz para não sentir culpa? Quando você sentir culpa, seja muito clara com você. Se tiver uma rede de apoio com a qual você pode conversar, compartilhe isso também. Estou me sentindo culpada. Ok, qual é a sua culpa? Do que você está se sentindo culpada? Quando a gente pega a luz e joga a luz em cima, você fala, não tem tanta culpa assim mesmo. E pronto, aquilo, sabe? E claro, a nossa mente mente. Então, toda hora a gente vai ficar buscando mais motivos para se sentir culpada. Mas aí é uma escolha sua, assim como a escolha dele buscar droga, é uma escolha sua buscar sua culpa, né? Buscar, é aquilo que eu sempre falo, ele não recai e ele não permanece limpo por sua causa. É por causa dele. Mais uma pergunta aqui. Boa noite. Estou há 1 ano e meio convivendo com um adicto. Eu nunca vivi isso na minha vida. A minha pergunta é: tem como viver com um adicto e não virar codependente? E não virar codependente? Então, eu não sei se a gente vira codependente, né? Acho que a gente sempre foi, né? Sempre não desde que nasceu, mas tipo, naquela história da criança ferida, em algum momento algo aconteceu na sua vida que despertou aquilo. Não acho que ninguém vire codependente. Tem uma pessoa que fez o curso, ela estava na turma 5, a Ju. A Ju entrou para fazer o curso 1 mês depois que o marido dela tinha morrido de overdose. E ela falou, eu preciso fazer isso porque eu preciso lidar com a minha codependência, porque, tipo, eu nunca tratei isso. Eu nunca achei ninguém, né? Inclusive, quando meu marido morreu, pessoas disseram para mim, então, é quase que tipo, mas agora ele já morreu, agora não tem mais o que fazer. E ela sentia a necessidade de cuidar disso. E aí, no finalzinho nas últimas semanas do curso, ela estava falando, né? Ela estava se comparando com a mãe, né? Com a sogra dela, com a mãe do adicto. Ela falava, cara, eu ficava impressionada, porque eu queria cuidar dele, eu queria controlar a vida dele, eu queria controlar os passos dele, e ela não. Como assim? E eu ficava besta, como que ela não quer controlar? Então, assim, veja, era uma mãe que não tinha a característica de uma mãe codependente. Ela, quando ele ficou, acho que ele ficou internado uma vez no hospital, enfim, que passou mal, se não me engano, era mais ou menos isso. Ela ia lá, ela visitava, fazia tudo e depois ia jantar fora com o marido, ia fazer, e ela ficava boa olhando aquilo. Como ela não está sofrendo? Mas não é que ela não está sofrendo. Existem sofrimentos diferentes. Então, não acho que obrigatoriamente quem vive com um dependente químico vira um codependente. O meu marido, por exemplo, eu não vejo no meu marido e não via sintomas de alguém codependente. Pelo contrário, ele queria me tirar daquilo o tempo inteiro. Né? Ele falava, Fê, olha o jeito que você está lidando. De vez em quando, aí, quando eu dou uma recaída, porque se tem uma coisa que a gente gosta de dar umas recaidinhas de vez em quando, ele é o primeiro para vir e falar, Fê, olha o que você está fazendo. Fê, cai na real. E aí eu, sabe? Então, assim, e é pai, e ama,
e se preocupava, e chorava, e não acreditava, igualzinho a mim. Mas ele não tinha os sintomas e as características de uma pessoa que tem codependência. Ele não queria salvar a Giovana, pelo contrário, ele falava assim, ué, ela não quer quebrar a cara na rua? Deixa ela quebrar a cara na rua. Eu não deixava. Ela quer sair? Deixa ela sair. Eu não deixava, né? Então, acho que não necessariamente porque você vive com um dependente químico, você vai virar uma codependente, né? Talvez você tenha aí os seus sintomas, as suas tristezas, mas não necessariamente. Tem aquele que sabe lidar melhor, né, com essa situação. Não é? Tem, sabe lidar melhor, né? Agora, a gente que tem necessidade de controle, quem tem essa necessidade de controle não é só convivendo com dependência química, não. Né? Quer controlar tudo, de todos. De todo mundo. Tem que dar uma satisfação, ou tem que falar as coisas para você. Uhum. Né? É aquilo que eu estava falando naquela hora, que muitas vezes quando o dependente químico está limpo, entra em recuperação e muda comportamento, a codependente fica que nem uma barata tonta, que vida eu vou cuidar agora? Né? E é muito louco isso, porque ela aprende tanto a viver na dependência química do outro, que quando o outro está bem, parece que ela fica, né? E aí ela começa naquele, não, eu tenho que controlar a vida dele, porque se ele recair, aí ele não recai e ela recai. Para ele não recair, ela acaba recaindo, né? Então, o caso da mãe e da nora ali que você falou, né? A mãe fazia tudo o que tinha que fazer, mas ela vivia a vida dela. É o que a gente tem que aprender, né? Você ter seus momentos, viver as suas coisas. Porque a gente às vezes escuta assim, mas como que eu vou almoçar fora se o fulano está na rua? Como que eu vou tomar um sorvete se o outro está preso? É o que a gente escuta, né? E o que a gente faz. Né? Su, eu não ia no mercado. Eu não ia no mercado. Eu tinha medo de ir no mercado, tipo, na esquina. Porque né? você ficasse em casa, sentada no sofá a noite inteira, esperando, né? O seu desafio chegar, como se fosse ali, você sentada ali, não fosse acontecer nada para ele. Né? Sim. Até a gente trabalhar isso, não é fácil, porque a gente sabe, né, que na noite, a gente sabe tanto que mães estão assim, como zumbi dentro das casas, né? E eu tenho até uma mãe relatando aqui que ela toma comprimidos para dormir e tudo mais e não dorme, passa a noite inteira acordada esperando. E quantas mães, e quantas, não só mães, né? Esposas, e quantas que não estão nessa de ou não dorme, ou se dorme, dorme à base de remédio, ou que nem ela, até com remédio não dorme. Não dorme. Mas independente de dependência química, outra coisa, outras situações, lida do mesmo jeito, né? Faz isso. Então, é onde a gente tem que procurar ajuda, a gente tem que se tratar, porque nós temos que estar bem também. Como você vai ajudar alguém que você não está bem? Exatamente. Famoso cego guiando outro cego, né, Su? Exatamente. Mais cego às vezes. Mas a gente fala sempre no amor exigente, existe uma fala, né, que às vezes é mal compreendida, que eu queria que você esclarecesse também, assim, que quando o adicto recai, a família recaiu primeiro. Por quê? Porque ela começa a exercer os mesmos comportamentos tóxicos, né? Porque a gente fala muito em toxicidade de relacionamento, e a pessoa entende que essa toxicidade vem do dependente químico. E, na verdade, a codependência tem um comportamento tão tóxico quanto. E colabora, até fala que o dependente químico é o corajoso da família, né? Que saiu para arrumar, dar um jeito na casa, né? Porque as coisas não estão assim tão satisfatórias, né? Como você falou, eu já disse muitas vezes isso, que a Gi, ela foi a minha grande professora. Porque a dependência química da Gi chegou com tudo assim, né? Tacando o pé na porta em 2016.
3 anos antes, em 2013, a Manuela tinha tido o diagnóstico de diabetes. Então, a Manu, minha filha mais nova, ela tinha 6 anos. Então, assim, meu Deus do céu, né? E aí, eu entrei numa neura de que isso acontece demais com mães que têm filhos com diabetes. A gente entra numa neura de ser o pâncreas da criança, né? Então, a gente se auto-intitula como mãe pâncreas, né? E aí, eu sou aquela que vou fazer tudo pela vida dela, eu sou aquela que vou tratar da vida a vida inteira, e, né, aquela coisa. E eu tive ali uma ótima oportunidade de não ser essa pessoa. Claro, ela só tinha 6 anos, obviamente eu precisava guiá-la, mas talvez, conforme o tempo foi passando, eu podia ter ido, né, deixando a Manu, né, como hoje. Hoje a Manuela, ela se trata, eu supervisiono, mas ela que mede a glicemia, ela que aplica a insulina, ela que conta carboidrato, ela que faz tudo. Mas por quê? Porque com o processo da Giovana, eu fui entendendo que eu não podia fazer aquilo também com a Manu na doença da Manuela, no diabetes. Então, o que eu fiz num belo dia? Eu falei, eu preciso tornar a Manuela uma criança independente, que saiba lidar com o diabetes. Então, tudo que eu sabia sobre diabetes, eu ensinei para a Manu. E hoje, a Manu tem 13 anos, às vezes eu preciso viajar, eu preciso sair, por exemplo, eu estou aqui há 1 hora, eu não fico indo lá, Manu, como é que tá? Não, ela sabe se virar, ela sabe lidar com isso, né? Então, o quanto que a gente aprende com a dependência química. Gosto da ideia de a dependência química ser como se fosse um mensageiro para a gente, um mensageiro de, olha, você tem um montão de coisa para aprender na vida, tá afim? Né? E aí vai da gente, se a gente tá afim de aprender um montão de coisa ou se a gente vai permanecer onde a gente tá. E quando a gente resolve permanecer onde a gente tá, só tem choro mesmo, só tem insônia mesmo, é remédio atrás de remédio mesmo, é uma vida que não sai do lugar mesmo, né? E a gente desiste de conseguir a nossa qualidade de vida, a gente desiste disso. É como se, não tem jeito, né? Então, você olha para a tua vida e fala, não, é assim, Deus quis assim, né? A minha cruz é essa. E aí você leva a sua vida assim. Então, é uma escolha, é um ponto de vista. Como você falou que no seu grupo tem pessoas que, vamos dizer, progridem, né? E outras não. É como se a gente vê, às vezes, no Amor Exigente também, que as pessoas vão, mas usam do grupo como um muro de lamentações, né? É isso que Sim. Você falou aí, de ser vítima, né? Se vitimizar da situação e não querer mudar nada, porque o ganho secundário... E só, Tânia, e só porque não tem, talvez ela não esteja ainda preparada, e eu acredito muito nisso, talvez ela só não se despertou ainda porque ela ainda não está preparada para se ver como vítima, e por isso ela continua construindo isso, né? Mas eu acredito que enquanto ela está... Vou em grupo de Amor Exigente, vou no Naranon, vou num grupo X, faço curso, mesmo que ela não esteja mudando ainda a cabeça dela, a mentalidade ainda não mudou, mas continua indo, porque uma hora essa ficha vai cair, uma hora esse aprendizado... É isso que a gente fala, né? A persistência é a chave, a gente até brinca com o slogan do NA, né? Que o segredo está na próxima reunião, né? Para que a pessoa continue tem que agendar outra, indo, porque né? O papo ficou tão legal que eu esqueci de controlar a hora. Nós já Bom, finalizando aqui, eu queria então que a Fernanda dissesse aqui que existem, então, as técnicas necessárias para esse desligamento emocional. Assim como existem técnicas para você exercitar a sua assertividade, né, que também foi uma palavra que eu aprendi dentro do Amor Exigente, existem técnicas para que você obtenha esse desligamento emocional com um pouco menos de sofrimento, vamos dizer assim, porque você vai seguir um passo a passo. Seria mais ou menos assim, Fernanda? E é um passo a passo, é longo, né? Eu me lembro que da última vez que eu fiz uma semana, e eu fiz 3
vídeos longos de desligamento emocional, então eram 3 vídeos mais ou menos de uns 40 minutos cada um, né? Então aí sim, tem muita coisa, porque é muito detalhe, né? Mas assim, uma coisa quando você fala daquela pirâmide, né? Que é a pirâmide a hierarquia das competências do Noel Buck, e eu adaptei isso para o desligamento emocional. A gente tem um momento nessa pirâmide em que é o momento em que você nem sabe que desligamento emocional existe, nunca nem ouviu falar, né? Então, esse é o primeiro estágio. Aí você sobe para um estágio seguinte, onde você já ouviu falar em desligamento emocional. Você tá ligada que isso acontece, você não tem a menor noção de como é que faz, mas você sabe que existe. E aí você vai indo, vai escutando, vai indo numa reunião, vai indo num grupo, vai fazendo um curso, vai lendo um livro e você vai aprendendo essas técnicas. E aí você sobe um nível a mais. É aquele momento em que você sabe como fazer, mas você ainda tem que ficar ligada. Então, assim, meu filho está fazendo tal coisa. Não, eu não posso ir. Calma, não vou. Igual aquele pai que você falou, né, Tânia? Como é que ele falava? Não vou perguntar onde ele vai. Não vou perguntar, mas... Estou praticando desligamento emocional. Não vou, porque ele já Aquilo sabe racional, como né? faz, está super no racional, né? Ele faz isso conscientemente. Ele tem que ligar aqui a consciência. Até que você vai para o topo da pirâmide, que é quando você pratica o desligamento emocional inconscientemente. Você nem percebe mais que você está praticando desligamento emocional. Porque você faz isso todo santo dia. Gosto de dizer que o desligamento emocional é uma decisão que você tem que tomar todo santo dia. Hoje eu decido que eu vou me desligar emocionalmente. Pratica isso, faz por onde. Né? Então, Você por acha que exemplo, colocar isso num papel para você ficar olhando ali todo o tempo que você quer mudar, você acha que é funcional? eu acho que tudo o que... Eu adoro fazer listinha, viu? Falando para as meninas fazerem lista. Acho que Eu tudo sou adepta também. Adoro, né? Acho que tudo aquilo que você se propõe a fazer, se, por exemplo, bom, tô aqui. Bom, já hoje, por exemplo, quem tá vendo essa live, se alguém nunca tinha ouvido falar em desligamento emocional, tava lá na base da pirâmide. Já pulou um degrau. Já tá numa cima, show. Então, agora eu vou ver mais vídeos sobre isso, vou entrar no Google, vou colocar lá desligamento emocional, eu vou ler tudo que venha na frente e vai indo, e vai indo. Quando a Manuela teve o diabetes, eu me lembro que a médica, a endocrinologista, a gente ficou internada, né? E a endocrinologista falou assim para mim: olha, Fernanda, amanhã eu vou vir aqui das 10 ao meio-dia para tirar todas as suas dúvidas sobre diabetes. Eu falei: eu não tenho dúvida, eu não sei nada a respeito, porque só tem dúvida quem sabe alguma coisa. Se você não sabe de nada, você não tem dúvida, não tem a menor dúvida de nada sobre chinês, sobre mandarim. Não conheço, né? Mas a hora que você começa a se aprofundar, aí você começa a ter dúvida e pergunta para um e pergunta para outro. Quando vê, você sobe um nível a mais. E aí você entra naquela. Eu não vou perguntar onde ele vai. Tá aqui no nível consciente. É igual quando você está dirigindo. Quando você começa a dirigir, você tem que ficar raciocinando. Onde é o acelerador? Como é que eu tenho que pisar na embreagem? Quando eu puxo o freio de novo? Um retrovisor, o outro. Você sabe dirigir, mas não liga o rádio, pelo amor de Deus, porque eu não posso me desconcentrar. E não fala comigo. Então, o carro tá cheio, mas ninguém fala com ninguém, porque eu tenho que ficar concentrada. Até que chega um momento em que aquilo entra no nível inconsciente e você pode dirigir cantando, ouvindo música, conversando com quem está do lado, dando oi para quem está passando na rua. Por quê? Porque aquilo para você já entrou no nível inconsciente. Então, trabalhar o desligamento emocional é uma coisa para todo santo dia, sim, né? É treino atrás de treino, até você chegar no momento em que, beleza, tá lá, né? O teu dependente que tá lá fazendo uma coisa, sai, vai para um lugar, viaja, faz, e você tá bem, porque você confia que ele tem capacidade de lidar com a vida dele, né? Aquele slogan do viva e deixe viver, né? Então eu vivo a minha vida e eu deixo a minha filha viver hoje, né? Eu deixo a minha filha ser uma mulher de 20 anos que ela é, né?
Então, frequentar um grupo de amor exigente, ter uma mentoria da Fernanda, isso aí pronto. Aí nós estamos feitos na vida, né? Nós estamos chegando no final, Fernanda, mas eu só quero deixar aqui um recadinho que o Chico Saldão aqui escreveu para você, e que esse recado que ele escreveu seja de nós todos, participantes. Né? Com certeza. Ele escreveu assim: Fernanda, eu te amo. Você é a luz de nós pais codependentes. Não só de pais, como esposas, irmãs, etc. Eu estou ensinando as meninas a fazer coração. Eu não sei se elas já aprenderam. Vamos ver. Que lindo, obrigada, Chico. Eu ouvi uma vez alguém falando do Chico, e o Chico mal famosão, assim, alguém falou uma vez para mim do Chico Saldão. Eu falei, gente! E aí outro dia eu vi ele num comentário ali num post meu, eu falei, gente, eu tô famosa! Chico Saldão tá aqui nos comentários, tá? Então tá bom. Maravilhoso. Obrigada, gente, mesmo. Fernanda, brigadão, viu? Vamos ter Fernanda parte 2. Vamos. Parte 2. Pessoal, não fiquem tristes, porque a informação nunca é demais. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada pela participação.